E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui no nosso curso de Python. Nas últimas aulas a gente estava falando sobre um pouco sobre os gráficos, né? A gente passou ali sobre boxplot, countplot, a gente viu correlação, viu como que a gente usa scatterplot. Então a gente deu uma olhada ali como que a gente consegue dar uma analisada nos dados, né? A gente também já passou ali como a gente consegue analisar a nossa base de dados, como que a gente faz para ler o arquivo Excel, a gente tratar valores nulos. E agora a gente vai começar a entrar um pouquinho aqui na parte de pré-processamento, tá? Hoje a gente vai falar sobre o meio de. A gente pode dizer que é codificação aqui, que é. Não sei se codificação é o termo certo, mas a gente vai utilizar o encoding, tá? Hoje a gente vai falar sobre o Label Encoder, tá? Tem dois principais, que é o Label Encoder e o One Hot Label Encoder. Eu vou falar do One Hot Label Encoder na próxima aula, tá? Hoje a gente vai entrar aqui com o Label Encoder. Bom, o que é o Label Encoder, né? O Label Encoder aqui é um método que atribui cada categoria a um número inteiro único, tá? Então a gente já aprendeu ali nas últimas aulas qual é a diferença entre variáveis categóricas e variáveis contínuas, e hoje a gente vai dar mais uma aprofundada aqui, tá? Eu acho que quando a gente mostrar aqui vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. Bom, aqui eu vou importar as bibliotecas, tá? O que eu estou fazendo? Aqui eu estou importando o from sklearning.preprocessing. Estou utilizando essa biblioteca preprocessing aqui da sklearning e estou importando o label encoder que a gente vai utilizar hoje, né? Então sempre que a gente for utilizar o label encoder aqui para fazer o encoding das variáveis, a gente precisa importar essa biblioteca, tá? Sem essa biblioteca aqui, ela não vai rodar, então a gente sempre precisa importar essa biblioteca. Aqui eu também estou importando os pandas aqui, tá? Para a gente conseguir dar uma olhada nos nossos dados, a gente conseguir importar, então a gente tá, sempre que a gente for tratar aqui como dados, a gente sempre vai importar o pandas, né? Bom, aqui eu vou importar essa base, tá? Def, a gente já olhou essa base um tempo atrás, tá? Ali quando a gente estava fazendo os gráficos. Dando um ponto head aqui, a gente consegue dar uma analisada nela, a gente vê que aqui a gente tem o número de linhas, Customer ID, o sobrenome do cliente, aqui Credit Score, da onde que ele é, o sexo, idade. Então a gente tem aqui alguns dados e provavelmente aqui o objetivo dessa base de dados aqui seria para prever se o cliente ele vai sair ou não aqui, se ele vai não querer mais esse cartão de crédito, né? Que aqui a gente tem o tipo do cartão de crédito, os pontos que ele recebeu, né? Então aqui provavelmente é uma base que a gente tem sobre clientes e como que ele está distribuído ali, de onde que ele é, qual que é a idade, quantos pontos ele tem ali de cartão, qual que é o tipo do cartão. E aqui a gente tem se ele saiu da nossa, se ele não quis mais o cartão de crédito, ou se ele continuou sendo um cliente, né? Bom, eu vou utilizar aqui um ponto detalhe para a gente dar uma olhada nos dados, tá? O que a gente tem aqui nos dados? A gente vê que a gente tem algumas variáveis contínuas e algumas variáveis categóricas, né? A gente tem o balance, a gente tem aqui o credit score, o salário e aqui os pontos, que isso aqui seriam as variáveis mais contínuas, né? A gente tem algumas variáveis aqui que elas são números, mas elas podem ser consideradas categóricas, como por exemplo, número de produtos, se ela tem cartão de crédito ou não, se é um membro ativo ou não. Então a gente tem algumas variáveis categóricas aqui, por exemplo, a geografia, de onde que ele é, o sexo. E aqui provavelmente a gente teria que retirar algumas variáveis, né, como essa roll number aqui, o customer ID. Eu não sei se a gente teria que utilizar esse surname aqui, depende do caso, que a gente também retiraria, tá? E quando a gente olha aqui no dtypes, a gente consegue ter uma visualização, que a gente tem, ó, roll number, ele está em int, tá no número inteiro, customer ID. Quando a gente olha o surname aqui, que é mais simples, ele está como objeto, o credit score, que ele já está como inteiro, e o resto aqui, todas as variáveis categóricas que não são número, eles estão como inteiros, tá? Bom, isso aqui no começo a gente não tem um grande problema, tá? Quando a gente for fazer a parte de analisar os gráficos, a gente verificar como que os dados estão distribuídos, a gente não tem nenhum problema quanto a isso. Mas quando a gente vai começar aqui a rodar os modelos de machine learning, quando a gente vai começar a fazer o pré-processamento aqui desses dados, a gente realmente precisa tratar isso por um seguinte motivo. Todos os modelos de machine learning, eles utilizam métodos matemáticos ali para fazer cálculos para chegar num resultado ali, que cada modelo tem o seu resultado, porque cada modelo tem o seu cálculo específico, né? E o que acontece? Se essas variáveis elas estão em categorias, como por exemplo, aqui está com França, Spain, eu acho que tem aqui outros, aqui tem female, provavelmente tem male também, então ele está como escrita, diferente daqui do executive member. Aqui no, se é um membro ativo, ele poderia estar como sim ou não, mas a gente vê que aqui ele está com 1 ou 0, então essa variável aqui ela já foi categorizada, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, essas variáveis que aqui, como a gente está olhando como estão como objeto, que nós vamos utilizar, a gente precisa transformar essas variáveis de categóricas aqui, que estão como aqui como strings, né, para variáveis numéricas, tá? E como que a gente faz isso? A gente faz isso através dessa biblioteca aqui, que é o label encoder, que está dentro do pré-processing do sklearning, tá? Então, vamos lá, eu acho que quando eu mostrar vai ficar um pouco mais fácil.
Então a gente vê que a gente tem essas variáveis aqui, né? Eu vou dar um value cons aqui nessa variável geografia. A gente vê que aqui a gente tem 5.014 da França, 2.509 da Alemanha, 2.487 da Espanha, tá? A gente já viu que a gente tem esses dados aqui, né? Só que eles estão categorizados. Como que a gente faria para transformar isso em números para que a gente consiga rodar os modelos de machine learning e o modelo de machine learning efetuar os cálculos aqui, tá? Bom, como eu faria? Aqui eu tô dando qualquer nome, tá? A gente poderia colocar só um LE ou alguma coisa, só que eu gosto de especificar. Então colocando aqui label, underline encoder, underline geography aqui, que a gente vai utilizar a variável de geografia, né? Então eu estou colocando aqui, estou criando uma variável que recebe o label encoder que a gente definiu aqui em cima. Então o que eu estou fazendo? Estou instanciando aqui uma variável que está recebendo o label encoder, tá? Aqui eu estou dando o label encoder, abre e fecha parênteses, é sempre o mesmo padrão aqui, tá? Então aqui eu estou criando o label encoder dentro dessa variável. Deixa eu colocar só essa variável aqui para a gente dar uma olhada. Deixa eu executar só ela para você ver qual que vai ser o retorno. Quando a gente retorna isso, você vê que ele traz para a gente aqui um label encoder, tá? Então significa que a gente está colocando a função dentro dessa variável. Bom, aqui como a gente já definiu, eu vou tirar aqui, tá? A gente já definiu aqui o label encoder geograph. O que eu estou fazendo aqui agora? Aqui a gente tem a nossa base de dados que a gente definiu aqui dentro, né? A gente deu df igual .pd.read_csv. Então a gente sabe que a nossa base de dados ali está armazenada dentro dessa variável df. O que eu estou fazendo? Eu estou colocando aqui que no df, nessa base de dados aqui, na coluna geografia, é igual, ela está recebendo label encoder.geography, aqui que a gente definiu aqui em cima, né? Então a gente está definindo aqui, é igual ele está recebendo essa função aqui que tem um label encoder dentro. E estou trazendo aqui o método .fit underline transform. Então o que eu estou fazendo? Aqui a gente definiu o label encoder. E aqui eu estou falando que eu quero que essa coluna geography ela receba o label encoder geography, que é essa aqui que a gente colocou, que a gente criou aqui em cima. E esse método aqui, .fit underline transform. Aqui a gente abre e fecha parênteses e a gente coloca a mesma variável que a gente colocou aqui, que é o df.geography, tá? Então essa é a estrutura que a gente utiliza. Eu vou executar aqui, tá? Só para recapitular, que a gente está com a df geography, que aqui é a nossa data frame, a gente está pegando essa coluna geografia aqui, é igual. Aqui ele está recebendo o label encoder underline geography, que é a que a gente criou aqui em cima, essa variável que a gente criou aqui em cima, que recebeu o label encoder, tá? E aqui eu estou utilizando o método .fit underline transform, que é o método dessa biblioteca label encoder, e aqui dentro desse ponto underline fit transform, eu estou colocando a coluna que a gente quer alterar, que é a df underline geography, que é a mesma que a gente está recebendo aqui, tá? Aqui eu já executei, tá? Agora eu vou mostrar para vocês como que fica o data frame aqui no nossa base de dados, tá? Quando a gente executar aqui, a gente vai ver que aqui ele transformou essa variável que antes a gente tinha aqui, era como França, Espanha e acho que Alemanha, a gente vê que ele transformou aqui para 0, 1 e 2, tá? Então a gente não tem mais aquela variável como categórica, ele queria mais uma string e agora é uma variável numérica e ela está pronta para que a gente consiga utilizar o modelo de machine learning. Essa coluna então ela já está pronta, a gente não precisa mais tratar ela, tá? A gente fez esse exato tratamento que precisava ser feito. Quando a gente utilizar aqui o ponto value underline counts, a gente vê que a gente tem a mesma contagem aqui, 5.014, 2.509, 2.477, só que em vez de a gente ter aqui França, Alemanha e Espanha, agora a gente tem 0, 1, 2. Ela é uma variável categórica aqui, ela continua sendo uma variável categórica, só que ela é uma variável numérica. Ela está tratada para que a gente consiga executar aqui os modelos, tá? Agora a gente pode utilizar, tá? Desculpa, deixa eu só arrumar aqui. Tá. Ok, Rafa, só que aqui a gente viu que ele trocou para 0, 1, 2. Se eu não tivesse feito esse value underline counts aqui para saber qual que é o nome da classe, você ia ficar meio perdido. A gente tem essa funçãozinha aqui que a gente tem. A gente definiu ali o label encoder geografia aqui, que a gente deu o ponto no fit transform aqui, né? O que a gente pode fazer? Se eu uso esse label, essa variável que a gente definiu aqui, e ele recebe essa função .classes underline, ele traz pra gente um array que a gente consegue verificar aqui. Então a gente vê que aqui o 0 é o França, 1 é a Alemanha e 2 é a Espanha. Então ele armazena isso caso a gente tenha dúvida de qual que é o país ali, nesse exemplo aqui, a gente consegue utilizar essa função aqui, esse métodozinho .classes underline, e ele retorna pra gente qual que é a ordem ali que a gente tem dentro da nossa... que foi transformada, né? Se a gente der um ponto de types aqui, novamente, para a gente ver a dimensão aqui dos dados, a gente vê que agora, antes ele estava como objeto, agora ele está como aqui o integer, né? Ele está como inteiro, então a gente vê que ele realmente foi transformado e a gente já tem isso transformado, ele já está pronto, tá? Vamos supor agora que eu quisesse transformar as outras. Primeiro vamos
meio que tratar aqui o label encoder até o final dessa base inteira, tá? Primeiro aqui eu vou retirar def.drop. Eu vou tirar essas variáveis que a gente não vai utilizar aqui, tá? Row number, customer ID, eu tirei essas variáveis que a gente não vai utilizar mais, tá? Então a gente não vai utilizar aquelas variáveis aqui, não faria sentido aqui na parte do modelo teórico. Talvez a parte ali do sobrenome, mas eu não sei. Talvez a gente precise. Não que a gente precisasse usar, talvez a gente poderia aproveitar de algum jeito ali, mas geralmente a gente não utiliza quando tem essa. Que a gente teria mais de 1000 nomes sobrenomes diferentes. Então acho que não faria muito a pena, tá? Bom, quando a gente olha aqui nessa base, a gente vê que a gente tem o credit score aqui normal. Aqui a gente já transformou o país, tá? Então aqui a gente tem o sexo da pessoa, o age aqui ele tem a variável numérica, tenor, balance, aqui já tá normal. Então o que, que a gente teria que mudar daqui? Que a gente vê que não tá em números, né? Não tá numérico. Aqui o sexo da pessoa e o card points, a gente teria que alterar. Então como que a gente faria? Deixa eu copiar aqui o label encoder. O que a gente faria? Vou fazer dos dois aqui pra gente ter essa base totalmente completa, tá? Bom, a gente já definiu aqui, então como que a gente faz sempre, né? Recapitulando, a gente precisa definir aqui o label encoder numa variável. Aqui eu vou definir aqui label encoder underline gainer, e aqui card type, para a gente ter essa variável aqui definida, tá? Então aqui a gente vai definir o label encoder, a gente vai definir dentro dessa variável aqui a função do label encoder. E o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai trocar por gainer. Aqui a gente vai trocar por card type, então aqui a gente sempre vai colocar a coluna que a gente quer alterar, tá? E aqui, em vez de deixar o geografia, aqui eu vou deixar o gain que a gente criou aqui e o card type, tá? Então, recapitulando, o que eu fiz aqui? Aqui eu estou definindo o label encoder e recebendo o label encoder, tá? Então eu estou armazenando o label encoder dentro de uma variável. E aqui, eu estou fazendo com que essa coluna aqui, gainer, ela receba o label encoder que a gente criou aqui e utilizando a função método aqui fit transform dentro dessa coluna gainer, tá? Então quando a gente executa isso daqui, a gente viu que já executou, tá? Deixa eu executar aqui o teste.head mais uma vez. A gente vai ver que a gente, deixa eu só tirar aqui, que agora essa base está totalmente tratada, que a gente poderia fazer algumas coisas aqui, como por exemplo normalizar os dados, tá? Mas isso é uma coisa que a gente vai ver nas próximas aulas. Mas aqui a gente vê que a gente tratou todas as categorias aqui. A gente só tem variáveis numéricas, então agora a gente consegue utilizar os modelos de machine learning dentro dessa base aqui sem perder esses dados que a gente estava com variáveis categóricas, tá? Se eu der um ponto df.dtypes, a gente vê que a gente aqui só tem variáveis numéricas. A gente tem inteiros e aqui a gente tem float, que a gente balanceia aqui no estimate salary, tá? Então, recapitulando, a gente utiliza aqui o label encoder quando a gente tem variáveis categóricas, a gente precisa transformar essas variáveis categóricas, que são textos, em variáveis numéricas para que a gente consiga rodar os modelos de machine learning, tá? Na próxima aula eu vou falar do outro método aqui que é bem utilizado, que é o One-Hot Label Encoder. Ele tem algumas diferenças entre os dois, tá? Aqui do Label Encoder eu gosto de utilizar quando a gente não tem muitos dados, tá? Diferentes, por exemplo, aqui a gente viu que aqui na geografia a gente só tem 3, que é França, Alemanha e Espanha. Quando tem muitos dados, eu prefiro utilizar o One-Hot Label Encoder. Também dá para fazer um mix entre os dois, usar em algumas variáveis o Label Encoder e em algumas variáveis usar o One-Hot Label Encoder, tá? Mas geralmente aqui tudo é teste, né? A gente precisa testar nos dois. Primeiro a gente faz no label encoder, depois a gente faz no hot label encoder, depois a gente mistura os dois para ver qual que a gente tem a melhor performance. Mas geralmente, por experiência minha, funciona melhor desse jeito, de utilizar o one hot label encoder quando a gente tem poucos valores dentro da coluna. Se a gente tem muitos valores, por exemplo, se tiver mais de uns 6, 7, aí eu já começo a utilizar o one hot label encoder, tá? Bom, eu acredito que seja isso, não tem mais muito para onde fugir aqui, tá? Caso você tenha alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Meu LinkedIn tá aqui na descrição, caso você queira me mandar uma mensagem lá, mandar qualquer dúvida. Espero que você tenha gostado, se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E muito obrigado, um abraço.